Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje pois recebemos o convite da Escola de Extensão da Universidade de Passo Fundo para esclarecermos algumas fake news relacionadas a alimentos que estão aí circulando nas redes sociais. Atualmente, a gente tem o conhecimento que todo esse processo de globalização tem trazido as redes sociais como um meio de comunicação, mas muitas dessas notícias que estão divulgadas nas redes sociais não têm um cunho científico e são encaixadas como as famosas fake news. E essas fake news que chegam até nós o tempo todo, né, via WhatsApp e por vários outros canais, elas podem sim ser verificadas. O Ministério da Saúde disponibilizou inclusive um canal de comunicação onde se pode enviar esse tipo de notícia e se verificar se essas notícias realmente fazem parte da realidade ou se elas são somente fake news. Então vamos lá para a nossa primeira fake news. A nossa primeira fake news é esse material que foi divulgado em uma rede social, onde diz que um diretor de um hospital de clínicas de alguma cidade enviou algumas orientações. Algumas dessas orientações aqui são orientações verídicas, já bem regulamentadas por órgãos de saúde, né, competentes, mas tem algumas envolvendo a alimentação. São elas: tomar vitamina C, comer fígado de boi, ingerir suco de acerola e laranja e tomar chá de erva doce 2 vezes ao dia. Quem vai começar? Então, em relação à vitamina C, a gente tem o conhecimento de que ela atua sim no fortalecimento de uma boa imunidade, mas a gente não pode fazer essa orientação de que os indivíduos suplementem ela sem necessidade, até porque a gente tem que fazer essa avaliação de todos os processos bioquímicos, né, por exames bioquímicos, para analisar se realmente há essa necessidade. Então, não, assim como nenhum outro alimento é milagroso no caso do combate ao coronavírus, a vitamina C também não é milagrosa nesse sentido. Sobre o fígado de boi, também não é como a Gabi falou, nenhum alimento ou nutriente isolado ele vai poder combater esse coronavírus ou evitar que você contraia o coronavírus. O fígado de boi, ele é sim um alimento fonte de ferro e a gente sabe que o ferro, ele está muitas vezes ligado ao bom funcionamento do sistema imunológico. No entanto, se não faz parte do teu hábito alimentar consumir o fígado de boi, não é o momento de você correr para o supermercado e procurar esse tipo de alimento, porque ele por si Exato. só não vai fazer milagre. Isso, possuem alimentos que simplesmente não fazem parte do hábito, né? Como a Gabi falou, então, com relação à suplementação, a gente tem essa questão de que existe a importância de várias vitaminas e a gente também tem que lembrar da hidratação. Não só de vitaminas, não só de outros quesitos, né, que para a imunidade são importantes, mas a gente tem que sim manter uma ingesta de água interessante. E aqui a gente tem uma colocação que fala: tomar chá de erva doce 2 vezes ao dia. Ele traz uma informação que é verdadeira, né? A hidratação, ela é, sim, super importante, mas pela razão que talvez não seja tão correta, né? Ele diz, assim, que o Tamiflu está relacionado, né, com o chá de erva doce, de certa forma, tem particularidades que são parecidas, mas a ingesta de chás, ela pode auxiliar, sim, né, quando se trata de hidratação, mas não existe nenhuma erva, nenhum medicamento que até então tenha sido comprovado, né, no combate ao coronavírus. Então, a ingesta de chá de erva doce, ela pode sim ser utilizada, mas quando se acredita, assim, que isso serve, né, para sua hidratação e não como um efeito isolado da erva doce com qualquer relação com o Tamiflu. Então vamos para a nossa próxima fake news. Essa fake news, o nosso objetivo com o vídeo hoje não é discutir crença ou a fé de cada um. No entanto, aparece uma palavra aqui que é bastante interessante para nós nutricionistas, que é o jejum. A gente sabe que o jejum hoje é uma estratégia utilizada para emagrecimento e pode sim ser utilizada para alguns grupos. No entanto, grupos de risco não é tão indicado assim, não é isso, Gabi? Isso mesmo, e vale ressaltar que no momento, tanto para pessoas que estão encaixadas no grupo de risco, quanto não, estar realizando uma restrição alimentar, porque o jejum, sim, ele restringe algumas refeições em alguns horários do dia, não é interessante nesse momento. A gente tem que ter uma alimentação equilibrada que forneça vários nutrientes e minerais nesse momento. E quanto ao jejum no grupo de risco,
como, por exemplo, os diabéticos, não tem como a gente orientar com que esse tipo de população realize um jejum em função dessa oscilação, dessa variabilidade glicêmica que deixar de comer, né, várias vezes ao dia ou em alguns horários vai trazer. Então, traz um prejuízo muito maior do que algum benefício mesmo comprovado cientificamente. Então, a gente acaba não recomendando. Exato. E o jejum, ele não é recomendado, nesse caso, para grupos de risco, né, que se referem a doenças pré-existentes ou quadros clínicos que existam já desde antes, mas também para um grupo de risco bastante importante, né, que está aí entre nós, que são os nossos idosos, e que por questões fisiológicas, muitas vezes, podem sim ter uma redução já da quantidade que se alimentam, da quantidade de alimentos que eles comem, que eles consomem, ao natural, né? E aí, quando a gente tem o tipo de informação de que o jejum ele pode promover qualquer tipo de benefício, a gente, na verdade, está reforçando ou trazendo um pouco essa ideia de que ele pode ser benéfico quando ele é bem complicado, bem perigoso, né? Os nossos idosos, eles muitas vezes já se alimentam em menores quantidades e nesse momento em que a imunidade ela precisa ser fortalecida para evitar complicações além das já previstas, né, pelo coronavírus, inclusive outras doenças, a gente também não pode esquecer que a imunidade dos idosos, ela precisa estar forte não só para o corona, né, mas para qualquer outras gripes e outros acometimentos, então o jejum ele não é indicado. O que a gente sempre recomenda? Manter a ingesta habitual, se alimentar de uma maneira completa, variada, né, para todos os quadros, não só grupos de risco, mas para toda a população em geral. Então vamos para a próxima fake. A nossa próxima fake é uma mensagem encaminhada pelo aplicativo de mensagens e ela fala principalmente na temperatura dos alimentos e também em evitar consumir líquidos gelados. Na verdade, assim, pessoal, a gente já percebe que existem vários erros na escrita da mensagem, erros básicos de português e de pontuação, então já caracteriza como uma fake news. E aí ela traz uma informação errada. Ela diz que o vírus ele morre quando exposto a uma temperatura de 26 a 27 graus, e que aí a gente precisa consumir bebidas quentes para matar esse vírus. No entanto, a temperatura média do nosso corpo é de 36 graus. Então, quando o vírus entrasse em contato com o nosso corpo, ele já morreria, porque está acima dos 26, 27 graus que diz ali. Eu busquei um pouco na literatura e eu encontrei um artigo que foi pré-epidemia do coronavírus. Ele não avaliou o coronavírus, mas ele avaliou outros vírus. E ele diz que para um vírus ele sofrer algum tipo de dano, para matar um vírus, esse vírus ele precisa ficar exposto a 56 graus durante 30 minutos. Então, se a tentativa fosse consumir um líquido, a gente não consegue ficar com esse líquido mais de 30 minutos ali na nossa boca, por exemplo, a 56 graus, porque isso causaria uma queimadura. Então, essa informação ela não procede. E a outra informação que eu destaco aqui nessa fake news é sobre evitar consumir água gelada. A gente sabe que nesse momento o Rio Grande do Sul passa por uma seca, a umidade relativa do ar está bastante baixa e é comum, é sabido por todos os profissionais que principalmente os idosos, quando expostos a essas umidades relativamente baixas, eles acabam se desidratando. E o idoso por si só ele já toma pouca água também, o que vai ocasionar esse idoso ter que ir para um hospital e lotar uma emergência. Então essa informação ela também não procede, porque não é a hora do idoso ir para a emergência. Pensando nossa próxima fake news, é uma imagem que foi divulgada também nas redes sociais falando que o coronavírus, ele, antes de atingir o pulmão, ele permanece 4 dias na garganta. Não cabe a nós, nutricionistas, discutirmos isso, porque está um pouco fora da nossa alçada. Porém, ele fala que se a pessoa beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre, isso poderá ajudar a eliminar o vírus. Será que procede, Gabi, isso? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração nessa notícia é que a gente sabe que dentro do grupo de risco estão os hipertensos e os cardiopatas, né? E que muito do tratamento dessas duas doenças é a restrição do consumo de sódio.
Então, como que a gente vai orientar um paciente a ingerir uma quantidade muito grande de sal, vai acabar descompensando a doença e prejudicando ainda mais a imunidade, né, e o tratamento como um todo. Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais crítico partindo daí. Perfeito. Exatamente. E daí, mais uma vez, aqui essa notícia, né, a gente gostaria de reafirmar, a gente tem que sempre lembrar que a gente não descaracteriza a importância de beber água, né, e sim que a gente precisa fazer um olhar crítico do que mais vem acompanhado nessa notícia. A ingesta de água, ela é sempre recomendada e ela realmente vai auxiliar de outra forma, não somente, né, com relação a essa informação, mas com relação à hidratação e imunidade. A outra notícia que a gente traz aqui também é uma mensagem enviada em uma rede social que supostamente foi escrita por uma estudante chinesa de ciências médicas chinesa, e ela fala que tem um professor que diz que consumir fatias de limão em um copo de água morna podem salvar a sua vida. De novo, vem a questão da água morna, que a gente já falou em outras fake news, e aí ela destaca o limão e o seu poder alcalinizante. Ela cita aqui, se eu não me engano, também que pode matar células cancerígenas e, assim, isso é um tema bastante recorrente, eu acho que as meninas concordam comigo. Todo nutricionista adoraria ter um alimento que só consumindo já mataria células cancerígenas. Eu acho que o câncer também é um grande problema de saúde pública e a gente gostaria muito de combater, mas não existe evidência científica que um alimento só pode combater esse tipo de patologia. Exato. Com relação aqui, ele também traz o máximo de vitamina C natural possível, isso é uma informação importante, mas aí a gente sempre tem que fazer aquela leitura um pouco mais, assim, crítica, né? Ele diz, então, que o limão, ele vai tornar a água alcalina, dentre outras informações, e essa já é uma informação importante para a gente identificar uma notícia que talvez não se verifique com tanta facilidade. Primeiro, como o Lô falou, né, essa questão, assim, de matar células cancerígenas ou coisas assim, não existe nenhum fundamento científico para isso. E a característica do limão é justamente ácida, né? E a água alcalina, ela não vai tornar, assim, a cura, nem nenhuma outra, assim, positividade, não vai trazer nada de positivo com relação ao tratamento. O limão, ele não tem característica alcalina, ele tem uma característica de acidez. Então, a gente sempre tem que descartar esse tipo de notícia como sendo uma cura, né? Ele precisa ser visto como uma fake news. Ele pode ser enquadrado, sim, como fake news. Exato. Então, acho que as nossas fake news eram essas. E a Asbran, ela separou ela preparou um manual, na verdade, de como deve ser a alimentação em tempo de Covid-19, né, de coronavírus. E a gente separou algumas das principais informações para passar aí para vocês. Então, a primeira informação, pessoal, isso é a base da alimentação que todo mundo deveria seguir sempre, que é fazer da base da nossa alimentação o uso de alimentos in natura. Então, as frutas, os vegetais, os legumes, que esses sim vão trazer uma quantidade de vitaminas, minerais e fibras interessantes para esse momento. E outra questão também é planejar o nosso tempo, o tempo das refeições. A gente sabe que com esse tempo de quarentena, a gente acaba ficando um pouco mais ocioso, mas reservar realmente o horário da alimentação, das atividades, deixar isso programado, organizado, acaba trazendo muitos benefícios para que esse jejum, né, mais natural, ou que a gente fique muito tempo sem se alimentar, isso não aconteça, até porque não é tão interessante nesse momento. Isso. As próximas alternativas, então, que a Asbran traz para nós, de orientações, fala em utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em menores quantidades, pequenas quantidades, né, no preparo das refeições. Isso abrange, inclusive, um ponto muito importante, principalmente para, né, nesse período aí de quarentena, que é assumir o controle, é realmente produzir os próprios alimentos, né, cozinhar o máximo possível em casa, né, que é algo que a gente está sendo muitas vezes forçada a fazer agora. E que possibilita que a gente controle quanto de óleo, que tipo de fritura, né? Qual a qualidade do óleo, sal, açúcar, usar em menores quantidades, né? Que é bastante importante para tornar a alimentação sempre melhor. Limitar o consumo de alimentos que são processados, né? Que também está bastante relacionado com o que a Gabi comentou por primeiro.
aqueles ultraprocessados, alimentos já embalados, alimentos que são produzidos em larga escala. E por último, pessoal, uma mensagem que se refere a todas as fake news e que é super importante: ser crítico quanto a mensagens e dados sobre alimentação em propagandas, não só em tempos de coronavírus e de fake news, mas principalmente aquilo que a mídia nos traz, aquilo que a gente é levado a acreditar sobre a alimentação. Não há nada mais fácil do que descascar uma fruta, né? É super prático, é a melhor maneira da gente prevenir certos adoecimentos e principalmente, né, se manter com a imunidade boa em tempos de coronavírus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.